Eu tenho muito clique no meu anúncio, muita visita no meu site, eu não consigo vender, não gero conversão. Faruk, eu estou gastando um dinheirão com anúncio, né, mensalidade de um monte de coisa e essas vendas não vêm. Eu já estou sem dinheiro, como é que eu faço? Tem como vender sem gastar muito ou então sem gastar nada? Essas são algumas perguntas que eu recebo diariamente no meu e-mail. E se você não me conhece, eu me chamo Faruk Pales, do canal Fake Nerd. Estou aqui para falar com vocês sobre tráfego orgânico. É algo que eu sou especialista e não é por acaso, tá? Depois de muita tentativa e erro, eu tinha uma empresa, essa empresa com essa tal crise que aconteceu em 2015, era uma produtora de vídeo e a gente acabou perdendo 80% dos clientes, 80% do faturamento. Quando a crise vem, a primeira coisa que as empresas fazem, se é um erro mais, fazer o quê? É cortar os investimentos em anúncio. Então elas ficam ali naquela coisa de conter gastos na publicidade. É evidente que isso traz cada vez menos clientes para elas e, enfim, a gente acabou ficando sem condições de continuar esse trabalho com essa produtora de vídeos. Então eu me vi numa situação muito complicada, onde que eu estava realmente devendo muito, tinha muito funcionário, tive que vender muito equipamento, vender carro para poder quitar com toda essa galera aí, para deixar tudo certinho. E isso me prejudicou extra empresa também, né? A minha vida pessoal afetou completamente. Eu moro numa cidade de 100 mil habitantes que realmente não tem muita oportunidade, não tem muito incentivo para alguém que faz um trabalho de marketing, algum trabalho de publicidade. Então eu me vi rodando aí agências de publicidade, produtoras de vídeo, jornais, todo tipo de imprensa escrita, falada, televisada, tentando arrumar um emprego, uma oportunidade e realmente foi me negado. Em todos esses locais que eu fui, eles estavam demitindo pessoas e aí eu me vi naquela situação. Falei, será que eu volto a estudar? Será que, enfim, eu vou procurar trabalho num supermercado, virar caixa de supermercado? Nada contra quem tem essa atividade. Mas não existiam, o que eu quero colocar aqui é que não existiam muitas opções, tá? Ou você entrava para trabalhar por um salário mínimo, ou então você ia estudar e, enfim, eu não poderia deixar de trabalhar, ficar sem trabalhar, porque eu tinha muitas contas a pagar, né? Inclusive, nesse período, eu passei algumas experiências bem estranhas. Hoje eu dou risada, mas na época foi bem complicado, tá? A gente ficou um período sem energia em casa, tomando, né, banho aí no escuro, na água gelada, e foi meio chocante ver minha família, meu filho tendo que passar por isso. Foi um período aí bastante complicado, mas enfim, é um pouquinho que eu tinha de reserva. Eu comecei a pesquisar algumas soluções, pensando em como empreender, gastando menos e tudo mais, e fui para a internet e encontrei o marketing digital, essa questão do marketing de afiliados e tudo mais. Eu não conhecia, apesar de trabalhar muito tempo aí com publicidade, propaganda, marketing, eu não sabia que existia isso. Então, uma vez que eu encontrei essa resposta, eu falei, pronto, é isso aqui que eu vou fazer. E no primeiro momento, eu achei que seria muito simples. Então, eu peguei uma pequena reserva que eu tinha e investi em ferramenta, em anúncio, e entrei com aquela fome de vender e nada. Então, o que eu fiz? Parei? Óbvio que não. Eu me afundei mais, como a maioria das pessoas. Então, eu comprei mais curso, eu achava que não estava convertendo, não estava conseguindo vender, porque os meus anúncios não estavam chegando no número suficiente de pessoas e colocava mais dinheiro no anúncio. E, com o passar do tempo, óbvio, eu não consegui vender e a situação ficou insustentável, até que eu fiquei oficialmente, declaradamente quebrado. E foi então que eu passei por essas situações de falta de energia e algumas outras coisas que realmente foram muito complicadas. Mas eu me vi apenas com duas saídas, ou lamentar ou então fazer algo a respeito. E aqui eu já queria fazer um mindset, tá, para você que talvez não está tendo resultado ainda, e que às vezes a gente cai num vitimismo de colocar a culpa no mercado, colocar a culpa no curso, colocar a culpa em todo tipo de lugar, menos perto da gente. É muito importante a gente assumir a responsabilidade pelos nossos erros, porque aí sim a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Se você coloca o seu fracasso, associa ele a um mercado, a algo externo a você, então você não tem nada a fazer e realmente você vai cair numa situação de lamentar. Agora, quando você assume que provavelmente tem algo que você está fazendo que não está certo ou não está funcionando, aí sim você consegue de forma efetiva fazer algo a respeito e transformar a sua realidade. Então eu fiquei um tempo na lamentação, realmente xingando aí Deus e o mundo pela minha situação, até que eu resolvi assumir a responsabilidade por tudo aquilo que estava acontecendo. E nesse instante eu consegui fazer algo a respeito. Eu falei, bem, eu vou tentar vender
sem anunciar, sem fazer nada. Eu já conheço muito teoria, isso muitas vezes acontece com muita gente, a gente conhece as teorias, não consegue resultado, e eu falei, bem, eu vou pegar isso tudo que eu conheço, vou jogar no lixo, eu sei a essência das teorias e eu vou tentar ir para campo, vender sem nenhum tipo de anúncio. E comecei no Facebook, entrar em alguns grupos e tentar criar tráfego orgânico. Tá? E é muito importante a gente diferenciar o que é tráfego e o que é conversão. As pessoas confundem isso. E é muito importante entender que tráfego tem mais a ver com volume de pessoas, né? Enquanto conversão tem a ver com fazer com que elas tomem uma ação específica. Então, conversão, quando você fala em anúncio, pode ser a pessoa clicar no anúncio. Quando você fala em página de captura, é a pessoa deixar o e-mail. Quando você fala em vendas, é ela comprar o produto. Então, tem essa diferença. Muita gente confunde a questão de conversão com tráfego, ou seja, é o que eu estava fazendo. Eu achava que se eu gerasse muito tráfego, aumentasse o volume de dinheiro que eu coloco nos anúncios, o volume de dinheiro e o volume de pessoas entrando na minha lista e vendo o meu anúncio, eu conseguiria mais conversão. Então é importante também a gente já ajustar esse mindset e entender que são coisas distintas e existem técnicas distintas para se gerar tráfego e para se gerar conversão. Então, só voltando aqui no decorrer dessa historinha, eu fui para o Facebook e falei, olha, eu sei como fazer tráfego, como gerar tráfego, eu vou gerar autoridade, vou gerar um capital social, ou seja, pessoas que me vejam como algum tipo de autoridade, e então vou transformar esse capital social em capital financeiro. É o plano simples, né? Então, eu fui para a prática, passei muitos perrengues aí até conseguir, mas enfim, consegui enxergar como funciona a dinâmica disso e é isso que nós vamos falar aqui agora. Tá? A primeira coisa que é importante frisar, quando você vai trabalhar com tráfego orgânico, como o tráfego tem essa pegada de volume, você tem que estar num lugar onde tenha volume de pessoas. E redes sociais são os melhores locais. Lá tem todo tipo de gente, volume muito grande. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui em 2016. É o Facebook que tem o maior tráfego de pessoas no sentido de rede social, mas existem várias redes sociais e você vai poder aplicar em todo tipo de rede social. Isso daqui que nós vamos falar, eu quero te passar pelo menos algumas estratégias, alguns pensamentos que você consiga aplicar em qualquer rede social para gerar tráfego e para gerar conversão. Então nós vamos falar também de tráfego e conversão no frigir dos ovos, mas de forma orgânica, tá? Então a primeira coisa diz respeito a você entender que em rede social as pessoas não querem comprar nada, as pessoas querem conversar. Só que todas adoram comprar, elas não gostam de vendedor, elas não gostam de conversar com a empresa. Então a primeira coisa muito importante entender é, se você está criando um perfil para trabalhar em redes sociais e conseguir tráfego orgânico, esquece isso de colocar perfil com a sua marca de empresa, uma logo ao invés da sua foto, uma capa. Vou pegar o Facebook como exemplo, uma capa lá no Facebook falando algum slogan que remeta a questões de venda, nada disso. Tá? A primeira coisa, você tem que agir de forma natural, se possível com o seu perfil, tá? Cria um perfil secundário, alguma coisa que às vezes você já tem algumas contas, tá? Vamos pegar o Facebook como exemplo e a gente pode estender isso a outras redes sociais, mas às vezes você já tem alguma conta numa rede social e vai utilizá-la, tenta separar essa questão profissional da questão particular, tá? Para não misturar amigos e trabalho, família e trabalho, e você ter um local, um ambiente virtual, um perfil próprio para poder fazer o seu trabalho. Então a primeira dica é isso, você precisa começar a se profissionalizar nesse aspecto de ter seus próprios meios aí, seus próprios canais, seus próprios domínios para poder trabalhar. Então, uma vez feito isso, uma vez criado isso, porque onde nós vamos conseguir tráfego são redes sociais, a gente pode gerar tráfego através de comentários do YouTube, tem pessoas que usam aquele Yahoo Respostas também, fóruns de discussão, mas enfim, né, todos esses são lugares que possuem várias pessoas. No Facebook especificamente, então, ou em qualquer outra rede aí, na verdade, você cria um perfil, algo próprio para lidar com essa questão de trabalho, tá? Isso tem que ser visto primeiramente como um trabalho, ser levado a sério, e aí então nós vamos partir para encontrar esses locais. Então, se você criou o perfil no Facebook, vamos encontrar grupos. Você criou um perfil, um canal no YouTube, vamos encontrar outros canais que estejam relacionados. Ou seja, a gente precisa encontrar locais ali dentro
que sejam relacionados com aquilo que a gente está querendo promover, aquilo que a gente queira vender. Onde tenham pessoas, né, que queiram interagir e falar sobre aquilo, sobre aquele nicho, sobre aquela área que a gente está promovendo ou tem um produto, no caso dos infoprodutores. Então, se o seu produto trata-se de emagrecimento, por exemplo, o que você vai fazer é entrar em grupos de emagrecimento, porém, não só nos de emagrecimento. É muito importante ter a sacada também de que existem pessoas que elas têm interesse no seu produto, só que elas não estão nos locais óbvios, tá? Por exemplo, se você entra num grupo de emagrecimento para tentar gerar tráfego orgânico, tem muita gente ali tentando fazer isso também. Alguns fazendo spam, alguns tem de tudo ali. A concorrência pode ser muito alta. Se você começa a buscar locais onde não é tão óbvio que as pessoas estejam procurando emagrecer, mas que é possível, bem provável, você encontra um tráfego menor, só que muito mais limpo, né? Sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de concorrência muitas vezes. Tá? E concorrência é uma coisa, na verdade, você não precisa ligar tanto assim para concorrência não. Mas a gente vai entrar nisso já já. A questão é, encontrar os locais, é sempre importante a gente entrar primeiro nos locais óbvios para dar uma olhada. Então, emagrecimento, procurar locais, vídeos falando de emagrecimento e tudo mais. Só que nós vamos, eu costumo dizer que é micronichando isso. Então, por exemplo, um grupo de pessoas com diabetes. É um grupo que provavelmente, tem muita gente que queira emagrecer, só que tem restrições, ela tem uma doença que precisa de certos cuidados na alimentação. Então lá você pode encontrar um bom nicho, um micro nicho para se trabalhar e conseguir resultados excelentes. Outro grupo, talvez pessoas com pressão alta, que existem certos ingredientes que não são indicados para quem tem pressão alta, acho que gengibre, se não me engano, eu não tenho muita certeza, mas enfim, a gente entrar e começar a discutir com essas pessoas emagrecimento com relação a esses ingredientes que não podem ser consumidos. Isso é um exemplo. Tá? Mas o que é importante entender? A gente começa sempre pegando e pesquisando e descobrindo locais mais óbvios, onde esse nosso tráfego, esse nosso público está, e então a gente vai começando a supor, a pesquisar quais são os outros locais que eles podem estar. Então a gente começa a fazer esse trabalho, vai descobrindo e depois de criado o perfil e encontrado os locais, a gente parte para o relacionamento. Porque o que é a mágica da coisa do tráfego orgânico? Tanto para você gerar o tráfego e gerar a conversão, você cria um capital social, são pessoas que confiam em você, te seguem, conectam com você de certa forma, e você transformar parte desse capital social em capital financeiro. A mágica, entre aspas, é simples, tá? Não tem segredo aí. A verdade é o segredo está no relacionamento. Inclusive, está quando você vai partir para o tráfego pago. Porque o que faz as pessoas falharem, tá? No tráfego pago, e eu senti isso na pele, eu achava que era, tá? Que era autoresponder, era e-mail marketing, era só fazer anúncio, era só fazer isso que ia dar certo. Só que não é. Se a pessoa não se conectar contigo, com aquilo que você está falando, ela não presta atenção em você, ela para de abrir seus e-mails, ela começa a ficar com raiva porque está chegando e-mail de coisas que ela não quer nem saber. Então é o conteúdo, são os assuntos, são os argumentos de conversão. Eu costumo chamar de argumentos de conversão aqueles pontos que são cruciais para a tomada de decisão da pessoa, de conversão. Né? Então, se você está se relacionando ali, por exemplo, num grupo do Facebook sobre emagrecimento, emagrecimento para pós-gestantes, né? Para mulheres que engravidaram e deformaram o corpo com a gravidez e agora querem emagrecer. Então você vai notar que tem alguns assuntos lá, tá, que são mais quentes. Esses grupos, por exemplo, do Facebook, fóruns de discussão, comentários de vídeos do YouTube, são uma mina cheia de argumentos de conversão, cheia de coisas ali que dá para você entender perfeitamente como funciona, quais são os assuntos que seu público gosta, quais são os argumentos de conversão que funcionam ali. Então, por exemplo, num grupo do Facebook, vamos pegar emagrecimento aí. Se você começa a olhar lá as publicações, você vai ver que talvez sopa tem mais curtida nas publicações do que suco. Então, suco detox ou sopa. Pode ser que sopa tenha muito mais. Você sempre olha lá, enquanto suco detox tem 100, 200 curtidas, alguns comentários, sopa tem 1000 e pouco, tá? Só um exemplo.
Mas se você detectou isso, então sopa é um assunto que tem que estar no seu e-mail marketing, tem que estar na sua comunicação, tem que estar na publicação que você vai fazer para engajar aquelas pessoas. Enfim, ali a gente consegue nesses locais identificar quais são os assuntos, né? E aí você vai lá nos comentários, você identifica quais são as objeções, né? Você consegue fazer um mapeamento estatístico excelente, porque é tudo muito parecido. Se você pegar sucos detox e entrar em discussões, em diversas publicações onde as pessoas estão discutindo algo relativo àquilo, você vai ver que as argumentações são muito parecidas, é tudo muito mediano, então isso cria-se com isso um padrão, onde a gente consegue entender, mapear esse público e saber quais são os assuntos mais relevantes para eles, aí a gente consegue nos nortear para ter maiores chances de criar esse engajamento e criar a conversão que a gente precisa. Então, está tudo ali. Está tudo ali na sua frente. E o tráfego orgânico se trata disso. Tá? Você não gasta dinheiro, mas você gasta tempo. Você precisa pesquisar, você tem que anotar, rascunho pra caramba, compra vários papéis aí, cadernos, e vai anotando. Tudo isso, você tem que criar o hábito de mapear esse público para, num segundo momento, conseguir com o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é algo muito importante, só que o tráfego pago realmente ele é mais tranquilo, a gente automatiza o processo, a gente tem menos trabalho. Só que eu indicaria o tráfego pago depois que você conseguir resultados no orgânico. Primeiro porque você já sai com um dinheirinho aí para poder fazer essa transição, né, comprar as ferramentas e automatizar. Mas mais importante do que isso, você já sai com conhecimento exato daquilo que o seu público gosta, daquilo que o seu público quer. E isso é muito importante, na verdade, talvez é o mais importante de tudo, integrar e-mail com autoresponder, montar página de captura, isso é tudo operacional. Isso é tudo operacional, você pode pagar alguém para fazer isso para você. Agora, essa sensibilidade de entender o que é, qual é a do seu público, o que é que eles querem ouvir, o que é que eles querem discutir, o que você precisa falar para apertar um botão na cabeça dele e ele falar assim, não, opa, vou comprar isso. Essa pessoa é legal, então é disso que se trata e existe um trabalho, né, para que a gente consiga levantar essas informações. Mas enfim, né, nos grupos do Facebook você encontra isso, nos comentários do YouTube e em vários outros lugares, qualquer lugar que tenha fluxo aí, que tenha tráfego, você encontra essas informações. E aí é muito importante a gente se aproximar, saber se aproximar dessas pessoas. Então, primeiro, tá? Deixa eu te passar uma informação talvez que você não saiba ainda. Fizeram uma pesquisa com mensagem subliminar e a pesquisa era muito simples. Estava rodando um vídeo e durante um milésimo de segundo aparecia um flash de um rosto, tá? De um rosto de uma mulher. E era um videozinho de 5 minutos. Então os voluntários sentavam, assistiam esse vídeo e no final do vídeo, no final da experiência, os cientistas entregavam 3 fotos, 3 ou 5, não estou me lembrado, e pediam para a pessoa 3 ou 5 fotos de rostos de mulheres. Pediam para que a pessoa escolhesse uma, sem parâmetro algum. Não era a escolha que você acha mais bonita. Não, escolha uma das fotos. E foi verificado que 75% das pessoas escolhiam o rosto que elas viram num flash por um instante durante a exibição do filme. Ou seja, isso mostra que as pessoas tendem a escolher algo que elas já viram anteriormente. Isso, o mote da pesquisa era justamente isso. Qual é a influência de se escolher algo que a gente já está condicionado porque conhece ou já viu antes? Então isso é muito poderoso e no começo, quando você vai se aproximar daquele grupo, porque nós precisamos convertê-lo, a primeira conversão é fazer com que eles confiem em nós, fazer com que eles se conectem a nós. Então essa abordagem é muito importante, tá? A forma como você chega num grupo, por exemplo, do Facebook para interagir com pessoas é muito importante. E o que é indicado nesse aspecto aí? Como fazer essa aproximação? Pensa comigo, é importante entender o seguinte, as pessoas têm uma barreira social antes de se conhecerem. Existe uma barreira social, talvez você passou por isso na época da escola. Quando você chega numa escola nova, não conhece ninguém, e a tendência é o quê? A gente chegar de mansinho, observar o ambiente, ver ali quem é mais amigável, quem não é tanto, para a gente não se meter em nenhuma enrascada. Então no Facebook ou qualquer outra rede social, a questão é essa também. A gente precisa chegar de leve, não chegar chegando. Chegar chegando, você já desperta inimigo, já começa a dar alguns problemas aí. Mas a questão vamos voltar aqui para o Facebook, chegar, por exemplo, num grupo
e não publicar nada, tá? Você só comentar em alguns comentários, opa, bacana, muito bom, gostei desse conteúdo, me ajudou bastante, parabéns. Esse tipo de comentário mesmo, comentário que alguns poderiam falar, são comentários bobinhos. Sim, mas o que é o fundamento de se chegar dessa forma? É fazer com que a pessoa te veja sem te ver. É fazer o que eles fizeram lá na experiência. É fazer com que ela note que você esteja ali de forma inconsciente, só para que o cérebro dela registre a sua presença ali, para que num segundo momento, conforme a gente for evoluindo esse nível de engajamento, a gente consiga fazer com que essa pessoa esteja mais receptiva a ser, né, nosso amigo, a confiar, a se conectar conosco. Então, nesse primeiro momento, seja num comentário de YouTube, seja em qualquer lugar, no Facebook, vamos pegar o Facebook, que sempre é o mais popular hoje. Então, é chegar e só falar, oi fulano, muito obrigado pela dica, serviu demais para mim, ponto. Tá? Parabéns pela publicação, show de bola, foi muito bom para mim, ponto. Olha, você é muito inteligente, parabéns, gostei, ponto. Tá? Usando sempre muito gatilho da adulação, que é essa coisa de elogiar. Tá? As pessoas adoram isso, talvez você já tenha ouvido falar disso ou não, mas o nosso cérebro ele é dividido, para resumir, em três setores importantes, que são relevantes a gente saber. O primeiro nível dele é o que chamam de cérebro reptiliano, o segundo nível é o córtex e o terceiro nível é o neocórtex. Tá? O cérebro reptiliano é um cérebro mais instintivo, o córtex é um cérebro que opera muito pelo sentimento, tá? Ele sente muito para tomar algumas decisões, essa mágica do sentimento acontece nessa região cerebral, e tem o neocórtex, que é algo mais lógico, mais frio, através dele que você consegue decodificar informações e criar lógica naquilo, é através dele que você consegue me ouvir aqui e entender o que eu estou falando, né? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, mas enfim... O cérebro reptiliano, por ser instintivo, ele é algo muito complicado, ele é muito corra, fuja ou fique, sim ou não, gostei ou não gostei. Então, é preciso ter um cuidado maior, a gente precisa ultrapassar esse cérebro reptiliano para poder se conectar com as pessoas. Então, essa barreira social que existe na pessoa tem muito a ver com esse cérebro reptiliano. E ele é muito desconfiado. E ele cria processos mentais do tipo, quando você chegando e faz uma publicação, por exemplo, vamos supor que você não vai chegar comentando nada, você já vai chegar lá num grupo do Facebook publicando alguma coisa. O cérebro reptiliano, de quem está lendo aquilo e não te conhece, vai falar assim, quem que é essa pessoa? Ela é formada em quê? Será que ela vai me vender alguma coisa? Ah, não sei, não estou gostando muito disso não. É muito desconfiado, é complicado. Então, quando a gente chegando, a gente desperta essa desconfiança nas pessoas de que pode ter algo errado aí. E ele liga um holofote vermelho na cabeça lá da pessoa e isso dificulta essa aproximação. Então, primeiro, é preciso vencer essa barreira. E no inconsciente, para que ele não comece a falar isso na cabeça da pessoa, porque o que é o tal do santo não bateu? Você pode ter já passado por isso, de chegar em algum local e você está lá sentado num barzinho, chega um amigo seu com um outro amigo, esse outro amigo que você não conhece nem fala nada, só senta na mesa e levanta e você fala, olha, o santo não bateu não, que cara estranho, né? Não gostei dele. Ele abriu a boca. Então, assim, essas percepções são algo que está abaixo do racional. Tá? Não sei se você sabe, 88% do cérebro ele é inconsciente, os processos são inconscientes. Então, isso emerge para o consciente, que é só 12%, com essa interpretação, o santo não bateu. Então, todo esse cuidado, por que eu estou falando isso aqui? Todo esse cuidado é para que você entenda o que a gente tem que fazer para se aproximar. O momento da abordagem, da aproximação das pessoas é muito importante para você se enturmar, para você no segundo momento ser visto como autoridade. E esse momento de aproximação é crucial. Então é muito importante, primeiro, que a pessoa te veja com frequência, se for no YouTube, se você estiver fazendo isso no YouTube, dentro de um canal de alguém, é muito importante. Então você chegar nos comentários e elogiar e tudo mais, é importante que a pessoa te veja com frequência. E você faça isso em vários vídeos, para que quem está acompanhando o canal da pessoa te veja sempre lá interagindo de forma muito educada, muito tranquila. Isso já baixa um pouco o cérebro reptiliano, a pessoa já fica mais calma, já te conhece indiretamente, ela não conversou contigo, mas começa a falar, essa pessoa é muito educada, isso lá no fundo da cabeça dela. Essa pessoa parece ser legal, né? Ela está sempre interagindo, né? Então, assim, só pelo fato dela já ter te visto
antes nessas publicações e você está falando coisas ali que são neutras ou muito educadas, isso já baixa um pouco essa barreira. Porque o que seria a evolução disso? O próximo passo, depois que a gente chega, cria o nosso perfil, encontra os locais e começa essa aproximação. O próximo passo é justamente a gente aumentar a frequência a qualidade desses comentários. A gente precisa, então, começar a se destacar da média. Vamos falar um pouco sobre autoridade nesse momento. Tem um mal entendido aí também sobre autoridade. Quando a gente fala assim, olha, você precisa ganhar autoridade. As pessoas pensam que a autoridade é mestre para discípulo, que só existe essa autoridade. É um mestre falando aqui, um especialista, e o discípulo ouvindo aqui de baixo. E isso é apenas uma forma, tá? É uma forma de autoridade. Tem a autoridade low profile, que é de igual para igual. É quando o gordinho que está vendendo curso de emagrecimento vai fazer a aproximação e imagina uma pessoa gordinha e vai vender o curso de emagrecimento. Isso causa algo que chama de dissonância cognitiva. Se essa pessoa chega e tenta se colocar, esse gordinho, como especialista e fala para a pessoa, compre esse curso que você vai emagrecer, a pessoa que está comprando fala, peraí, o cérebro reptiliano dela, peraí, mas você é gordinho, por que você não emagreceu então? E a pessoa fala, não, obrigado, não quero, não funciona. É porque a abordagem que a pessoa usou, o gordinho, é como especialista, é a abordagem errada. Seria muito mais eficiente uma abordagem de autoridade low profile, que a gente chama, onde a pessoa se coloca igual para igual e o gordinho chega no grupo e fala, olha, eu estou no caminho, não emagreci ainda, mas estou buscando soluções, estou estudando, quero a ajuda de você, nós vamos conseguir, vem cá, me dá um abraço. É esse tipo de abordagem de igual para igual. As pessoas falam, ele tá gordinho aí, tá querendo emagrecer, enfim, é bacana o cara, vamos junto aí, vamos junto. Então, isso aí, sim, o cérebro inconsciente, a parte inconsciente do cérebro, acaba passando esse tipo de informação e não causa dissonância cognitiva, que é essa coisa estranha. Fala, opa, peraí. Então, a gente consegue algum tipo de resultado melhor, se for esse o caso. Eu estou falando isso porque se você vai ensinar a vender na internet sem ter conseguido vender na internet, você tem que tomar essa postura de autoridade low profile, tá? Se você tá gordinho e vai vender emagrecimento, é essa postura de autoridade que você tem que tomar. Porque nesse momento, tá puxando o processo, você criou o perfil, encontrou os locais, fez a aproximação da forma correta. Então você precisa começar a se destacar acima da média. E fazer isso não é algo difícil, tá? É algo muito fácil, inclusive, porque você vai reparar que as pessoas são medianas nas respostas. Todo mundo é muito raso, todo mundo é muito repetitivo. Isso pode ser comprovado. Faça esse teste. Se tem algum amigo seu aniversariando no Facebook, entra lá e vê os comentários. O que as pessoas falam? Sempre assim, parabéns, felicidades, parabéns, felicidades, parabéns, felicidades. Poxa, ninguém se dá, um ou outro que se dá o trabalho de buscar uma frase melhor e coloca um texto lá. Olha, foi ótimo ter te conhecido, você só me trouxe coisas boas, somou muito para mim. Você é uma pessoa que realmente eu respeito, quero muito bem, admiro. Parabéns, felicidade. Ninguém faz isso. Então, nas respostas, tá, o que você vai começar a notar é que tudo que todos comentam, tá? Assim, a maioria, na verdade, a grande maioria, é algo muito rasteiro, muito rápido, muito neutro, sem profundidade. A pessoa coloca, vamos pegar esse exemplo de emagrecimento, então alguém coloca lá, vou deixar aqui uma receita de suco detox, coloca os ingredientes. Aí você vai lá no primeiro comentário, a pessoa está falando assim, olha, aqui na minha cidade eu não encontro tal ingrediente. O outro fala assim, mas esses elementos são muito caros. Então, assim, começa todo mundo a falar coisas muito rasteiras, ninguém se aprofunda de fato naquilo que está sendo dito. Enquanto você, o que seria se destacar na média? Você poderia chegar e falar, olha, muito bom, tá? Obrigado aí pela dica, vou fazer em casa, só que é importante ressaltar que gengibre não pode ser consumido por pessoas que têm pressão alta. Então, tá? Fica essa dica aí, obrigado. Só de você falar isso, você já se destacou da média. Já tem gente ali, por exemplo, que tem pressão alta, vai falar, opa, será? E aí as pessoas começam a comentar em cima daquilo que você comentou e de repente, tá? A publicação original torna-se o assunto secundário, o assunto primário passa a ser o que você comentou. Então isso é se destacar da multidão. Você vai ver que é muito simples, porque as respostas são muito rasteiras. Tá? E se você tiver o trabalho de pegar o que está sendo discutido, ir para o Google e dar uma pesquisada forte para entender um pouquinho mais sobre aquilo, você consegue resultados incríveis. E aí sim você consegue despertar na pessoa a visão de que você é uma autoridade. E é muito importante a gente falar nisso,
que autoridade é algo que está dentro da pessoa que te vê, não está dentro de você mesmo. Tá? A questão é que tem muita gente que tenta impor autoridade ela abaixo das pessoas, então não funciona você chegar num grupo e falar, olha, eu tenho doutorado nisso, sou PhD nisso e não sei o que, e pumba. Se você faz isso, você pode ter documentos que comprovam que você é uma autoridade, mas a pessoa vai te ver, às vezes, como uma pessoa arrogante, tá? Em outras palavras, talvez ela fale, esse cara é um babaca, e não esse cara é uma autoridade. Então, a autoridade é algo que as pessoas veem em você, e nisso, por isso funciona a questão dos dois tipos de autoridade, porque se você fala isso para algumas pessoas, elas vão falar, poxa, será que esse cara é especialista em alguma coisa? Se você está fazendo professor-aluno, autoridade. E se você for, sim, você tem que fazer de uma forma bem sutil, óbvio, para não parecer arrogante nada, essa autoridade surgir e você vai se posicionar naturalmente dessa forma. Agora, se for aquela autoridade low profile, o que você vai falar? Não, eu sou como todos aqui realmente eu estou comprometido com o meu emagrecimento, estou tentando emagrecer, estou pesquisando isso, ou estou comprometido com ganhar dinheiro, estou muito mesmo, eu viro à noite estudando e sei algumas coisas. Porque a autoridade low profile, ela conecta também. E o importante do capital social é ter essa conexão. Se você está sentado num bar com seu amigo e você sabe que esse seu amigo entende de carro mais que você, ele não é um especialista, mas ele entende mais que você e basta isso. Se você comentar com ele, fulano, eu estou querendo trocar de carro, e ele falar assim, olha, tem uma promoção que está acontecendo até a próxima semana lá na concessionária X do carro X. Esse carro X é excelente, ele é econômico, ele é muito potente, o ar-condicionado dele é muito bom, cara. Eu li que realmente é excelente. Então, se ele te fala isso, provavelmente você confia nele. Se vocês forem amigos verdadeiros e você souber que ele realmente sabe mais de carro do que você vai pegar o que ele falou e vai lá na concessionária dar uma olhada, né? E só não vai comprar se realmente não te agradou ou se o dinheiro não deu, enfim. Mas você vai lá olhar, ele tem esse poder de te influenciar a prestar atenção de fato em algo. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção em algo. Tá? Principalmente em ambientes de rede social, onde está tudo, né, muita informação o tempo inteiro e as pessoas dispersam bastante. Então, para que as pessoas prestem, as pessoas estão sujeitas a criar atalhos mentais. Por isso, elas preferem te ver como autoridade e confiar naquilo que você tem a dizer. Elas têm preguiça de pesquisar, elas não gostam, elas não conseguem. Elas preferem muito mais ter uma referência de alguém que aparentemente sabe de algo que é mais do que elas e perguntar para essas pessoas, fulano, o que eu devo fazer? E o que a pessoa disser vai ser lei para ela. Então, essa conexão para se gerar tráfego orgânico através de relacionamento, é disso que se trata, da gente ter o poder, no bom sentido, de influenciar pessoas a prestarem atenção em algo. E essa tomada de decisão é a parte da conversão que nós vamos falar daqui a pouco, mas é essa influência da gente poder falar, olha, preste atenção nisso, que tem muito valor para você. Se a pessoa já está com aquela impressão de, nossa, ele sabe exatamente como eu me sinto, ele é muito parecido comigo, ou ela é muito parecida comigo, a gente tem gostos muito iguais, isso criou conexão. Então, a partir do momento que criou conexão e você conseguiu se diferenciar da maioria, você consegue fazer essa parte de atrair multidões para você, tá? As pessoas começam a te perguntar coisas em box, as pessoas começam a entrar no seu canal do YouTube, a se inscrever lá, a visitarem seu site, a ler seus artigos. Então, se as pessoas começam a te procurar como alguém que sabe o que fala, pelo menos sabe mais do que ela, e estão ali para aprender junto contigo, certo? Então, a etapa, criar um perfil, um canal, enfim, né, algo próprio para se trabalhar com isso, encontrar locais onde já existam pessoas, já existe um tráfego lá latente, e aí a gente ter essa aproximação que a gente falou, da forma correta, para não assustar e para a pessoa já criar uma neuroassociação, né, conosco, com a nossa imagem, e então a gente começar a se diferenciar nos comentários. E não tem segredo essa diferenciação, só pesquisa. Pega um assunto, gente, Google tem tudo hoje, não tem como alguém não saber de alguma coisa. Alguém falar, eu não sabia, não existe. Ou é preguiça, ou foi procrastinação, porque está lá no Google, tá? Se digitar, tem todo tipo de informação, das mais rasteiras às mais profundas. Você encontra lá. Então não tem segredo, é se aprofundar, é fazer isso. E num segundo momento, então, após que assim que você começa a se destacar, você começa a repetir o processo, porque é preciso tempo para que isso tenha um efeito.
Tá? E aí eu quero fazer uma vírgula para falar sobre a questão de zonas de engajamento, na verdade mais sobre frequência de engajamento. É preciso um certo tempo para que a pessoa, falando em tempo, estou olhando meu tempo aqui, é preciso um certo tempo para que a pessoa crie essa conexão contigo. E existem alguns locais virtuais que propiciam com que isso seja mais rápido, aconteça de forma mais rápida essa conexão, e outros nem tanto. Então, só para que você entenda, e-mail marketing, se você manda um e-mail para a pessoa 2 ou 3 vezes por semana, ela tem contato com a sua mensagem com menos frequência, é uma coisa menos interativa, ela lê um texto, clica, vai para um vídeo ou algo parecido. Então, e-mail marketing é uma zona de engajamento mais lenta, tá? Não estou falando que é ineficaz, muito pelo contrário. A questão é mais lento, você precisa talvez de 2 semanas, uma semana para engajar a pessoa no ponto X para tomar alguns tipos de ação. Já, por exemplo, Facebook, rede social, já é algo intermediário, né? Você consegue interagir com certo real time aí, né? Você consegue deixar alguma coisa lá, a pessoa responde em um tempo menor e a frequência com que você se relaciona com essas pessoas é maior. Então, a velocidade com que essa conexão acontece é maior também. E o WhatsApp, por exemplo, é algo frenético. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, você sabe quanto aquilo é frenético, é o tempo inteiro. As pessoas estão sempre com o celular no bolso, né? Todo mundo tem um WhatsApp. E é o tempo inteiro respondendo, e essa frequência, então, de troca de informação, ela cria uma velocidade maior com que essa conexão é feita, com que a pessoa fale assim, olha, pareço muito com ele é muito gente fina, então isso acontece mais rapidamente lá do que no e-mail marketing. Eu já vi casos, tá? Por exemplo, no Desafio 3K, que é o nosso curso que trata sobre tráfego orgânico dentro do Facebook, de alunos que em 2 dias de grupo, um dia e meio, conseguiram gerar muitas vendas lá, porque o pico desse relacionamento, dessa conexão, acontece muito mais rápido. Tirou um dia e meio para conversar, respondendo tudo e foi. Pronto, as pessoas estavam aquecidas para uma oferta. Enquanto no grupo do Facebook talvez é um pouco mais devagar, e no e-mail marketing com certeza é bem mais devagar. Então, nós temos a velocidade dessas coisas. Então, existe um tempo, né, assim que você começa a se destacar na maioria, para que você continue repetindo esse processo e para que esse time aí crie essa liga, né? Igual fazer bolo. Você coloca vários elementos lá na massa e coloca no forno. E aí vai depender da potência do seu forno, a velocidade, né? Fornos mais potentes, talvez 20 minutos, outros 1 hora, outros 2 horas, depende, né? Fogo alto, fogo baixo. Então, essas ferramentas, elas criam uma velocidade que podem acelerar ou não essa conexão para quê? Para transformar essas pessoas que, por enquanto, eram tráfego solto, em tráfego qualificado, em capital social. E uma vez que a gente consegue ter esse capital social, então começamos um trabalho para gerar a conversão. Nós já geramos o tráfego. Agora é hora de começar a criar essas conversões. Então aí, qual que seria o próximo passo? A gente fazer publicações que servem de ponte. Até ali naquele instante, você já tem que ter feito um mapeamento para entender quais são os assuntos que as pessoas gostam ou não. Então, como eu disse, isso é muito tranquilo. Você entra lá num grupo e vai ver que talvez emagrecimento, sopa tem mais curtida, mais comentário, mais engajamento do que suco. Então, se você está dentro de assuntos de um nicho relacionado a emagrecimento, você vai falar de sopa, né? Você está em pet shop, o que o pessoal fala mais lá, de cães ou gato? É cães. Quais são os assuntos dentro de cães elas falam mais? Fala mais de ração do que adestramento. Então, eu vou criar uma publicação ou um assunto no meu marketing falando de ração para cães. Fala mais do que adestramento. Então, eu vou pegar as top que eu já vi que funciona, que as pessoas sempre comentam. Então, não é achômetro, né? E é isso que faz toda a diferença em converter ou não quando você faz e-mail marketing ou quando você está procurando tráfego orgânico de qualquer natureza. Você não ir no achômetro, você tem os elementos para entender exatamente quais são os assuntos. Então, são esses assuntos que você vai pegar para criar uma ponte que liga aí um argumento aparentemente inofensivo a uma necessidade de comprar algo. Então, você pode, vamos supor aí, para que a gente entenda, que a gente está tentando vender um produto ou trabalhando com um produto de ganhar dinheiro na internet
E a gente escolheu como público estudantes, porque estudantes é um público que muitas vezes tem dificuldade de arrumar emprego, não tem experiência, tem tempo, não é isso? Ele tem a facilidade com mexer na internet, então nós vamos tentar vender algo de ganhar dinheiro na internet lá. Então como é que é? A gente chega lá, eles estão falando de república, de balada, de matéria escolar. Você não chega lá falando sobre ganhar dinheiro na internet. Primeiro você enturma, você entra, né, faz todo esse processo de aproximando aos pouquinhos. A pessoa está falando de uma matéria específica lá da faculdade, você dá uma pesquisada, se alguém tiver com alguma dúvida, tiver rolando uma discussão lá, e entra forte. Todo mundo vai estar falando, essa matéria é difícil, essa matéria é chata, e você vem falar disso aqui, você vem lá e dá uma resposta. Até quem estava criticando vai falar, poxa, esse cara aí tem alguma coisa, né, diferente com ele. Então, conversado ali, né, enturmado sobre os assuntos, está falando de balada? Fala de balada, fala sobre como chegar nas meninas, né, e qualquer tipo de coisa assim. Então você tem que pesquisar para realmente criar essa conexão e se enturmar. Uma vez lá, você começa a puxar assuntos. Pessoal, como é que está o mercado de trabalho? Eu estou precisando arrumar um emprego, ou eu tenho um primo aí que está precisando arrumar um emprego, e está muito complicado, né? Como é que é? E aí todo mundo vai começar, as pessoas já te conhecem, já engajaram contigo, já conectaram, o pessoal começa a te responder. Você começa a tornar uma pessoa popular lá dentro desse ambiente. Então, as pessoas começam a responder tudo mais, e aos poucos, né, a gente vai levando o assunto para clique aqui e se inscreva no meu autoresponder, né, na minha página de captura, ou para o clique aqui e compre isso. Então, tem uma ponte, a gente começa com um assunto despretensioso, que tenha relacionado com aquilo que a gente esteja vendendo ou produzindo como infoprodutor. E a gente começa a criar uma ponte, até que, né, criamos uma publicação, outra, vamos indo, vamos trazendo sempre esse assunto para ficar, aquele primeiro experimento que a gente disse, né, para já ficar como algo que já foi dito ali no cérebro da pessoa, né, para não ficar como algo novo. O novo assusta, tá? Você chegar já querendo fazer algum anúncio, alguma coisa, isso aí atrapalha. Então, aos poucos, você começa a imputar isso, tá, lá no assunto do grupo, com as pessoas, para então chegar no momento da venda, onde você vai falar, pessoal, olha, eu conversando muito com vocês sabem aqui que eu gosto muito do grupo, tem me ajudado bastante. Eu estou desenvolvendo um produto que seja assim assado, com foco em ganhar dinheiro na internet, principalmente para a gente aí que está sem opção, mercado de trabalho fechado, né, está exigindo experiência. Então eu vou lançar esse curso aí a R$300 no mercado e estou fazendo uma espécie de promoção para testar aqui com vocês por R$50, tá? Eu vou abrir para 20 pessoas e quem tiver interesse, clica aí no link e entra na turma. Vou montar um grupo exclusivo do WhatsApp para a gente falar sobre isso, para a gente fazer o passo a passo. E, enfim, tá? Vou deixar aqui para vocês. Então, você faz a sua oferta, tá? Dei um exemplo aqui meio atrapalhado, mas eu acho que você entendeu. A questão é, a gente vai criando assuntos e conexões até chegar nesse ponto da venda, até chegar no porquê você está falando aquilo, tá? Então, assim, você detectou aqui, no caso desse nosso exemplo, que o mercado de trabalho está complicado, tem experiência. Então, existem aí alguns elementos que formam a oferta irresistível. E nessa hora, você tem que juntar esses elementos. Tá? Pelo menos, eu vou falar aqui pelo menos alguns que é muito importante ter, por exemplo, para criar essa conversão, que é um porquê. Né? Talvez você já tenha visto alguns carros de sons que falam assim, o gerente endoidou. Isso é um porquê, é um mecanismo, tá, que ajuda o cérebro a criar essa conexão do porquê aquela promoção está acontecendo. E o porquê muitas vezes não precisa ser muito bom não. Tá? O gerente endoidou é um porquê, mas isso cria uma estabilidade na informação quando a pessoa escuta aquilo. Então tem que ter um motivo. O motivo pode ser, eu quero ajudar vocês, eu estou na mesma situação que vocês, ou então eu já passei por essa situação que vocês passaram. Isso tudo são porquês, tá? Mas tem que ter uma justificativa. Outra coisa que é muito importante falar aí na oferta irresistível é a questão da grande promessa. A grande promessa é o que seu produto vai fazer para transformar a pessoa, para tirar ela de um estado de dor e passar para um estado de sonho, de prazer. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Sem ficar detalhando muito tecnicamente o que é, o que não é. Tem que ser papum, é isso que ele resolve. Tá? Isso daí tem que ter também de forma bem clara, tá? E outra coisa também, pelo menos um gatilho da escassez. Quando você fala que, né, imagina comigo a situação, isso daí até o Érico fala
muito, e é um exemplo que realmente eu adoro. Você está num salão, tem 500 pessoas lá dentro desse salão, todo mundo com uma nota de R$1 na mão. E aí, de repente, alguém lá no salão, uma nota de R$1, não, eu tô velho, né? Nem fazem mais nota de R$1, mas tudo bem. Uma nota de R$5 na mão. Né? E tá todo mundo nesse salão e alguém lá na frente fala assim, olha, eu troco R$5 por R$5. Todo mundo, não é uma troca que se você trocar 5 por 5 não, né, não vira nada. Então, quando você fala assim, eu troco uma nota de R$100 por uma de 5, aí provavelmente vai ter tumulto, feridos, né? O pessoal fica louco, ensandecido, porque é uma oportunidade muito clara ali. Só que o que faz o pessoal ficar insano e acelera a questão da conversão é justamente porque tem uma pessoa, né, com uma nota de 100, 499 outras com uma nota de 5. Então, isso faz com que as pessoas, escassez, isso é o gatilho da escassez. É o que faz as pessoas acelerarem a tomada de decisão. Então, quando você coloca aí nesses elementos também a questão da escassez, que tem um número limitado de vagas, ou então isso é só até amanhã, é só até daqui 3 dias, ou então somente para 10 pessoas, isso cria um alvoroço muito grande. Tá? E você consegue, então, chegar nesse momento da conversão, onde você já tem o capital social e converter em capital financeiro. Evidente que não é todos que vão entrar, a gente não consegue converter 100%, isso é muito raro. Só que o importante de saber essa questão do tráfego orgânico é que essas pessoas que não vão comprar de você, mas estão conectadas contigo, elas vão te divulgar para outras pessoas. E sempre que você entrar no seu Facebook, no seu canal do YouTube, vai ter uma pessoa a mais lá, uma solicitação de amizade, um inscrito a mais. E isso é algo que tende a crescer aos pouquinhos e de forma automática. E você não gasta nada. Então, por isso a importância da gente tentar trabalhar com tráfego orgânico. É um tráfego mais difícil, mas que ele é bem mais sustentável, porque você não vai precisar tirar nunca nada do seu bolso e ele vai crescer sem parar. Então é muito importante a gente ter esse fluxo infinito e crescente, digamos assim, de pessoas chegando a todo momento, de pessoas pesquisando nosso site, nosso blog, nosso canal, nosso perfil do Facebook. Isso daí é algo bastante sustentável e positivo, porque por mais que a pessoa não compre de você, esse trabalho todo não foi vão. Você começa a criar multiplicadores da sua mensagem, multiplicadores de pessoas aí que vão falar da sua competência, vão falar bem de você, e não tem nada mais forte do que o boca a boca, né? A gente sabe que o boca a boca, quando um amigo seu te recomenda alguma coisa, o impacto é muito maior do que você ver uma propaganda daquilo. Quando alguém fala, olha, vai lá que isso aqui é bom, esse cara é bom, esse cara entende, esse produto resolve, e isso realmente gera vendas mais consistentes, né? E aí eu tenho certeza que você consegue, através disso, ter um capital inicial para poder também começar a escalar suas campanhas e tudo mais, e o conhecimento exato do seu público. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse caminho do tráfego orgânico para conhecer o seu público e aí poder escalar as coisas sem medo de errar. A gente erra justamente pela comunicação, pela falta de experiência em lidar com aquele público. Uma vez que você passe por tudo isso aí que a gente falou, você vai ter um conhecimento muito grande das aflições, das angústias, porque assim, quando você começar a ser notado como autoridade, as pessoas começam a entrar em contato contigo, a te perguntar coisas, a querer ajuda, e aí você ajuda e tem também esse sentimento de gratidão, que é algo inexplicável, e é muito bom a gente poder ajudar pessoas e conseguir ganhar bem por isso. Então, é bacana demais essa questão aí do tráfego orgânico, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha sido útil essas informações, tá? E qualquer dúvida, voltamos a nos falar. Eu tenho um canal aí que se chama Fake Nerd, qualquer coisa você pesquisa, eu estou sempre por lá. E nós vamos falando aí, ok? Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!